Dia santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mas no Consagra Aqui TV. Hoje vamos falar de algo especial. Caminho de perfeição. Ser modelo. Falar de perfeição, falar de modelo, não podemos deixar de falar nos santos. A espiritualidade de São Luís Maria Griot de Montfort, grande santo da Igreja Católica, o santo da consagração a Nossa Senhora, foi influenciado por muitos outros santos antecessores dele. Um ponto interessante, quando a gente vai falar de santo, às vezes dizem, eu não acredito muito nessa doutrina dos santos. Na verdade, o magistério da Igreja, o catecismo da Igreja Católica, está recheado do caminho de santidade trilhado pelos santos. O catecismo da Igreja, ele é muito rico. Esses homens e mulheres santas que deixaram esses testemunhos de fé, essas belezas, essas grandezas de fé, como Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Teresa de Lisieux, São Francisco de Sales. Nem eles imaginavam que chegariam tão longe. Que maravilha, né? Anunciando a boa nova de Cristo. Então, esse caminho trilhado por São Luís de Montfort, ele vem desse contexto de santidade. São Luís, ele vai resgatar esse caminho de seguir a Jesus por Maria. Começando lá no seu tratado, foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é por ela que ele deve reinar no mundo. Perfeição cristã. Como seria perfeição? Perfeição, podemos ver perfeição em três óticas. Primeiro, perfeição é quando se está de acordo com a especificação, de acordo com a natureza específica, então está perfeito, está de acordo com tal. Um outro ponto é quando se está com todas as faculdades, com todas as peças necessárias para um bom funcionamento, quando está funcionando bem, está perfeito. E um outro ponto é quando atinge o objetivo, quando alcança o objetivo daquilo que é almejado, então aquilo é perfeito. Mas perfeição não fica só nisso, mas são algumas coisas que colocamos para iniciarmos esse programa que vai falar para você que está fazendo nossos cursos, você que está nos acompanhando, renovando sua consagração sobre o que é perfeição. Então, Mara, as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é quem mais nos ensina sobre perfeição. O que mais você pode citar sobre as Sagradas Escrituras e a vida de perfeição cristã? Deixa eu perguntar uma coisa, a pessoa que está aí do seu ladinho, assistindo com você esse programa, ele é perfeito, ela é perfeita? E talvez você esteja dizendo assim, nossa, respondendo à frente da outra. Deixa eu te dizer uma coisa, não se preocupa com a resposta, porque talvez você também não possa ser considerado perfeito. Sabe o que é perfeição? Perfeição é excelência, tá? Quando você está fazendo uma prova e tira um 10, então você conseguiu a pontuação máxima. Você, meu irmão, tem essa pontuação máxima, não é? Perfeição é não ter defeito. Perfeição é não ter pecado. Eu nunca te contei isso. Uma vez um membro da comunidade, nossa comunidade, chegou para mim e disse assim, você é feliz com César? E eu disse, sou. Aí ele chegou mais e disse assim, mas César é perfeito? Não é? Não. Se nós formos colocar que é sem pecado, eu não posso dizer, meu esposo, que você é perfeita. Quantas imperfeições? Nós temos as nossas fraquezas, nós temos... Mas existe uma coisa no nosso relacionamento, e você pode dizer assim, mas por que vocês estão botando a vida de vocês? Porque para a gente entender a vida sobrenatural, meu irmão, nós temos que dar exemplos reais, naturais, carnais, para que possamos compreender o que nós estamos falando. Então, César não é perfeito, Mara não é perfeito, mas existe uma coisa no nosso relacionamento que ela é real. E esse real se chama o amor, o bem-querer, o ver e desejar que o outro cresça. E quando a outra pessoa vai crescendo, isso significa ela está em caminho, o caminho de perfeição. Mas, meu amor, como você é perfeito. Pois é, tá vendo? Mas é um caminho de perfeição. E a gente consegue imaginar e deslumbrar que cada vez mais vamos alcançar esse caminho de perfeição. Sabe por quê? Porque aquela que nos conduz, aquela que é nosso guia, aquela que nos orienta é perfeita. A Santíssima Virgem, ela não tem pecado, ela não tem defeito, então ela está com Deus nos encaminhando nesse caminho de perfeição. Seria a criatura mais perfeita
criada pelo todo perfeito. Do todo perfeito, lógico. E que criou o mais perfeito. A dignidade da Virgem Maria para Jesus não é um é criador e outra é criatura, mas dentro das criaturas não podemos dizer que existe outra. Então, nós temos que entender. E eu faço essa pergunta agora para você. Meu amor, Deus é perfeito? Sim ou não? É perfeito? Tudo bem. Então, se Deus é perfeito, tudo que Deus vai fazer também, suas leis, seus mandamentos são perfeitos. E aí está a grande dificuldade. As pessoas acreditam que Deus seja perfeito, mas as pessoas não estão acolhendo os mandamentos de Deus. E quando nós não acolhemos os mandamentos de Deus, nós não estamos no caminho de perfeição. Tá certo? Independente da situação que houve, independente da situação que existiu, alguém cometeu um aborto, isso é caminho de perfeição? Não, porque está indo de encontro, né, à vontade de Deus que é a favor da vida. Então esse caminho de perfeição passa por isso. E aí você pode dizer assim, mas Deus quer a nossa perfeição? Sim. Tanto é que uma das passagens bíblicas que a gente vai encontrar, não é, vai dizer o quê? Eu sou quem sou. O que quer dizer isso? São duas menções que a gente pode ver. A essência de Deus, que é uma essência divina, e a existência de Deus enquanto carne. E Nosso Senhor, Ele vai nos dizer, sede santos, como eu sou santo, né? Como eu sou santo. Então isso significa o quê? Deus escolhe um povo, tá certo? E se Deus escolhe um povo, e esse povo vai ser de Deus, então nós temos que entender que Deus vai dar toda a capacidade de nos tornarmos santos. Então vamos pensar assim. No momento que você, no momento que eu, nós decidimos para sermos santos, então nós vamos buscar comportamentos santos, habilidades santas. Você está compreendendo isso? Então, cada vez mais que eu busco uma vida de virtudes, imitando a Santíssima Virgem, eu estou crescendo na minha santidade. E aí vai ter uma outra passagem também que vai dizer, sede perfeito porque meu Pai é perfeito. Então, Deus quer a nossa perfeição, sim, mas essa perfeição vai passar por uma santidade de vida. Então, nós estamos, todos nós, em processo de perfeição. Então, a gente pode dizer que nós estamos nos aperfeiçoando aqui para chegar a um dia como existem os santos, né? São Luís Maria Grignon de Montfort, ele desde o início era perfeito? Não, mas ele foi se aperfeiçoando, ele foi se reconciliando. E o que é que a igreja vai nos dizer? E isso que eu defendo São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele vai dizer que esse caminho de perfeição é dividido, digamos assim, em 3 momentos. Por quê? Isso segundo o mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você quer buscar um caminho de perfeição, você tem que cada vez mais buscar a Deus. Tá certo? Amar a Deus sobre todas as coisas, buscar as honras de Deus, buscar as glórias de Deus, é um caminho de perfeição que lhe leva a Deus. Consequentemente, quando você está amando a Deus, você vai valorizar os mandamentos dele. E quais são os mandamentos dele? Amar o próximo. E aí você começa a olhar na sua vida o que é que você tem feito para o seu próximo, para o seu semelhante, entende? Então, você está agindo de caridade, e a caridade é uma virtude em excelência que a igreja nos coloca, mas não é aquela caridade só do ato. Comprei uma sopa, comprei um feijão, comprei e dei. Não. A perfeição de Deus consiste no amor. Não é o ato pelo ato, mas é o ato pelo amor. Se amar os meus irmãos, estará amando o próspero Deus. E também esse caminho de perfeição, além de ser um caminho que leva a Deus, um caminho que leva ao próximo, é um caminho de você mesmo se colocar nesse caminho de perfeição. E veja, se você é um batizado, você tem aquela perfeição substancial, que se chama a graça santificante do seu batismo. É a capacidade que você tem de chegar a Deus. Você é um batizado? Então vamos lá. Você vai seguir um caminho de santidade, pautado pelas virtudes. Essas virtudes vão levar a uma perfeição. Porque se você hoje já é imagem e semelhança de Deus, você vai ter a capacidade da divinização. É assim que acontece a perfeição. Estão entendendo? Consagração a Nossa Senhora é um caminho de perfeição. É um caminho de fazer o bem ao outro. Exatamente. E aí vai seguindo nesse propósito. Então veja só, o que nós também podemos ver, nós estamos aqui falando de modelo, tá certo? Quem é o seu modelo?
Um artista? Um cantor? Não, mas agora que a gente está num programa falando de perfeição de vida. Então, o seu modelo espiritual. Quem é o seu modelo espiritual? Gente, se eu estou falando de modelo espiritual, então nós vamos falar de uma vida espiritual, crescimento espiritual que tem que ser feito através de comportamentos, tá certo? Então, se uma pessoa é modelo para você, então os valores que ela tem são valores divinos. A pessoa que é modelo na sua vida espiritual são pessoas que valorizam muito mais as coisas do alto do que as coisas carnais. Quando a gente coloca alguém como modelo da vida, César, é interessante, porque se eu encontro, por exemplo, Padre Francisco como modelo da minha vida, então eu estou vendo que aquele modelo é aquilo que eu quero me tornar. Então a imagem para mim do meu modelo é aquilo que eu desejo para a minha própria vida, tá certo? O seu padre é modelo para você? Então reze mais para que ele venha a ser. Então vamos lá. O que é o modelo? É a imagem ideal que você tem para a sua própria vida. Isso significa ser modelo. Agora, César, quais foram os modelos, né, de vida que influenciaram a espiritualidade de São Luís Maria Grignion de Montfort? Como é que a gente pode conversar sobre isso? Reforçando inclusive esse ponto que se colocou do modelo. Precisamos ter uma vida comunitária. Porque quando estamos numa vida comunitária, nós conseguimos conhecer modelos. Às vezes a gente se magoa quando a gente muda de cidade, quando a gente muda de escola, quando muda de trabalho, quando tem que se criar modificações na nossa vida. Mas são oportunidades de conhecermos outras pessoas. E essas pessoas vão influenciando a nossa história. Porque nem sempre na nossa índole nós somos tão bons assim que não precisamos buscar alguém como modelo para seguir. Falando na espiritualidade de São Luís de Montfort, eu vou citar o nome de algumas pessoas que foram modelos para ele, mas você vá pensando aí, você que nos assiste, quem foi modelo para você para formar a pessoa espiritual que você é hoje? Quais os livros que você leu na sua vida que influenciaram sua história? Por exemplo, o livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís de Montfort, mudou minha história. O livro Como Aproveitar as Suas Próprias Faltas, de Tissot, que fala sobre São Francisco de Sales, influenciou a minha história. Então, quais as pessoas? Padre Flávio Jerônimo, cofundador da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, modificou a minha história. Dom Pestana muito influenciou na minha história. Na sua história, quem influenciou você? Quais foram os colegas, os amigos, aquelas pessoas que lhe inquietavam? Então, falando de São Luís, né? São Luís ele também passou por essa realidade de influências. Por exemplo, a mãe de São Luís de Montfort, não sabemos bem como era o contexto familiar dele, mas a senhora Joana Roberto, ela muito influenciou no relacionamento dele filial, de filho da Virgem Maria. Ele, por ser um bom filho da sua mãe, ele conseguia ser um bom filho de Nossa Senhora. Por ele ter um bom relacionamento com sua mãe, ele tinha um bom relacionamento com Nossa Senhora. É interessante que às vezes tem pessoas que não têm um bom relacionamento com a Santíssima Virgem Maria, porque ele não tem uma relação muito saudável para com sua mãe. Ou teve alguma dificuldade com a mãe em algum ponto da história. Não quer dizer que todos sejam assim, mas a influência da nossa criação, da nossa mamãe, do nosso papai, muito nos influenciam na nossa pai e filho. Um outro ponto, São Luís de Montfort, ele teve a graça de estudar com os jesuítas no começo da sua vida, no colégio São Tomás Becket. Lá, ele com os jesuítas muito influenciaram na sua formação. Então, São Luís de Montfort, um grande teólogo, um grande biblista, exegético, um grande homem porque ele teve uma grande escola de formação, uma grande escola de vida interior no seu apostolado. Isso facilitou a vida de São Luís? Facilitou, sim. Um outro ponto foi alguns padres que ele conheceram. Por exemplo, o padre Descartes. Esse padre, ele aprendeu a ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida íntima de conhecer os mistérios de Cristo. Então, vocês que nos assistem, quem na sua história está lhe proporcionando conhecer
os mistérios de Cristo. É o seu padre, é sua esposa, é seu amigo do grupo de oração. Teve também um outro padre, o padre Gilbert. O padre Gilbert, ele tinha um comportamento piedoso. E como ele era muito piedoso, ele era muito zombado pelos colegas. E São Luís de Montfort via como zombavam e chacotavam este padre. E São Luís de Montfort aprendeu com este padre como levar a sua cruz com paciência e resignação, como ser mortificado, como suportar e não dar respostas. Será que tem alguém na sua história que esteja lhe influenciando a levar a sua cruz calado, com paciência, com resignação, sem responder, as pessoas lhe chacotando, as pessoas lhe humilhando? São Luís de Montfort foi muito humilhado. Mas este padre, Gilbert, o influenciou desta forma positiva. Um outro ponto foi o padre Bellier. O padre Bellier influenciou São Luís de Montfort no amor aos pobres. O início desse amor para com os pobres numa linha missionária. Na sua história, quem está lhe influenciando a procurar ir de encontro ao pobre? A procurar ir conhecer a realidade do pobre? Ah, aquele local é muito distante, é muito periférico. Ah, meu Deus, e ali na casa de retiro é muito distante, tem muito buraco. Povo de Deus, os pobres estão na margem, na periferia e nos buracos. Você vai ter que vencer a buraqueira para poder se aproximar dos irmãos que mais precisam. Da lama, do esgoto, a céu aberto, das ruas que não são calçadas. Mas Montfort teve a graça de ser influenciado por este amor. Um outro padre, o padre Prévost, ele era um coordenador de uma congregação mariana. E isso muito influenciou de Montfort organizar em confrarias, inclusive organizar a consagração em confrarias, e fortaleceu a sua devoção a Nossa Senhora. E você? Tem alguém que está influenciando a sua devoção a Nossa Senhora, o organizando em confraria? Quem sabe o Consagra-te TV, quem sabe a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, tem mexido um pouquinho com tua história. Você que está assistindo esses programas, assistindo nossos cursos, nossas pregações e se inquietando que nós marianos precisamos nos organizar e nos unir entre os movimentos marianos. E foi criada a Arquiconfraria Maria Rainha dos Corações, onde une todos os marianos da consagração a Nossa Senhora. Também tem o padre Barmondier. Esse padre Barmondier também influenciou muito São Luís de Montfort nesse amor à pobreza, ao despojamento de tudo. O padre Barmondier, ele era muito rico, mas ele vivia como um pobre. Eu, por exemplo, precisei conhecer uma família muito rica e que vive como pobres. Eu consegui entender que você pode ser rico e ser pobre. Você pode ter muito e se fazer pequeno e colocar o que você tem a serviço dos outros. Precisamos ter modelos. Para mim foi muito importante conhecer os fundadores da comunidade Servos de Maria, do Coração de Jesus, lá de João Pessoa. Eu vi que um casal com muitas posses, mas eles se fazem pequenos e colocam tudo seu a serviço da igreja. Para mim esse testemunho foi importante. E para você? Será que você tem visto alguém despojado que tem dado sua vida aos pobres? Você precisa refletir sobre isso. Também um outro padre, o padre Bein, que era um padre de muita penitência, de muita pobreza. Nessa penitência e sofrimento, Montfort aprendeu a viver o sofrimento das doenças. São Luís de Montfort padeceu de doenças. Ele morreu doente depois de um problema intestinal que ele teve. Mas ele precisou de encontrar alguém para mostrar como servir doente. Padre Flávio muito me ensinou, ele doente até o leito de morte. Ele evangelizando, vendo Nossa Senhora e passando os ensinamentos que ele tinha dela. Ele mesmo doente, sem andar, ele dizia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se tremendo, balançando o cálice, balançando a hóstia, que algumas vezes caíam fragmentos das suas mãos. Mas ele não deixava de celebrar nem de evangelizar. Monsenhor Eimar, lá da paróquia São Pedro, da Policlínica, um homem que se consumiu até os últimos dias do seu amor à Eucaristia. Precisamos ver essas pessoas que venceram as doenças. Leituras como do Opúsculo de Bordon, que também, os escritos de Surim,
que também influenciaram São Luís de Montfort. Montfort aprendeu a rezar muitas horas, lendo os livros de Surim. E um outro, finalizando, foi o Euler. Euler, que bem-aventurado, já está em processo de canonização, não sei os detalhes, mas a doutrina de viver em Maria, uma vida marieforme, uma marianização da alma. Não sou eu que vivo, é Maria que vive em mim. Foi graças aos escritos de Euler que muito influenciou Montfort. Aí alguém pensa, Montfort escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, recheado da espiritualidade e experiência que ele viveu na realidade de muitos outros santos. Como também, por fim, as obras, as leituras de Saint-Jury. Esse Saint-Jury, ele orientou Montfort na busca e o conhecimento da sabedoria. Procurar conhecer a sabedoria, que quem desejava sabedoria tinha que ter um desejo de encontrá-la, tinha que ter uma oração contínua, tinha que mortificar os seus sentidos. Só assim você adquiria sabedoria. E o amor à sabedoria fez com que São Luís de Montfort escrevesse o seu livro Amor à Sabedoria Eterna Encarnada. É o maior cristocentrismo de São Luís de Montfort, tá? Pelo amor à sabedoria, que a sabedoria é o próprio Jesus Cristo. E você tem buscado sabedoria? Quem tem te influenciado para essa sabedoria? Então é isso, Mara, são muitos pontos que a gente fala aqui, tentando pegar a história do santo e botar para o nosso dia a dia. O santo não pode ser apenas um intercessor, mas um modelo, a ser seguido. E falando, né, dessa doutrina montfortina, nós compreendemos que Montfort ele sempre indica para Nossa Senhora. É interessante. Nós vivemos essa espiritualidade montfortina, mas estamos sempre olhando para a Virgem Maria, porque Montfort muitas vezes, né, exorta fazer tudo com Maria, para Maria, em Maria, com Maria. Então, quando ele coloca a Santíssima Virgem nesse papel de mediação, de redentora, ele coloca a Virgem Maria como modelo? Com certeza. É tão modelo que a devoção de São Luís de Montfort não fica nele. Nós não encontramos devotos de São Luís de Montfort. Todos são devotos de Nossa Senhora e consagrados. E alguns sabem um pouco da vida de Montfort. Mas Nossa Senhora é o modelo pleno que se mistura com Montfort. Imitar Nossa Senhora como modelo. Me cubro com o manto da Santíssima Virgem Maria. Mãezinha, me cubra com teu manto de amor. Cobrir com o manto de Nossa Senhora é cobrir-se com suas virtudes. Imitar Nossa Senhora é imitar suas virtudes. Então, Mara, as virtudes de Nossa Senhora, profunda humildade, fé viva, obediência cega, oração, mortificação universal, ardente caridade, paciência, heróica, são 10 virtudes, doçura angélica, sabedoria divina, quer dizer, essa busca de imitar as virtudes de Nossa Senhora. E um ponto importante, que não é só imitar Nossa Senhora na questão de imitar suas virtudes, mas é porque Nossa Senhora é a criatura mais conforme Jesus Cristo. Por ela ser mais conforme Jesus Cristo, ela foi moldada em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo foi moldado nela. Ela foi moldada e ela é molde. Ela foi moldada e ela é molde. Isso é um ponto importante, porque quem está em Maria, mais rapidamente estará formado e moldado em Jesus. E quem está verdadeiramente em Jesus, será moldado em Maria. É engraçado, você que pode estar ouvindo isso, como é que uma criatura vai moldar um próprio Deus? Jesus Cristo. Porque Deus Pai, que não precisava, quis precisar do molde da Santíssima Virgem para moldar o seu Filho. E do jeito que Deus Pai quis precisar da Santíssima Virgem para moldar Jesus, Deus Pai precisa de Nossa Senhora para moldar você que está me assistindo. Precisa de Nossa Senhora para moldar a mim, a Mara, a cada um que está aqui, a cada consagrado. Precisa ser moldado em Jesus e em Maria para viver melhor esta prática, essa devoção. Então, o Espírito da Santíssima Virgem tomar o lugar do nosso. Mas como o Espírito da Santíssima Virgem? Não é Espiritismo, não. É que a Virgem Maria foi tão fiel ao Espírito Santo que o Espírito da Santíssima Virgem Maria é o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a Virgem Maria. E é o Espírito Santo que conduz todos os marianos e todos os consagrados a Nossa Senhora. Né? E Montfort, César? Montfort também passa a ser modelo? Modelo para os seus... O modelo de São Luís de Montfort, para ter São Luís de Montfort como modelo, primeiro você tem que conhecer São Luís de Montfort, né?
Então eu lhe convido a conhecer os escritos de São Luís de Montfort. A boa árvore se conhece pelo fruto. O bom santo se conhece pelo fruto. Então, São Luís de Montfort foi um grande santo. Como disse São João Paulo II, um teólogo de classe. Então, para conhecer São Luís de Montfort, busque-o nos seus escritos. Mas o que era São Luís? São Luís, por exemplo, ele era evangelho vivo. Era a Bíblia, a palavra de Deus. Radicalidade é o evangelho. Imitar São Luís de Montfort é imitar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Um outro ponto é a paciência, a ternura, mesmo sendo um homem duro. Era um homem duro, firme, mas era um homem paciente, misericordioso. Outra coisa era amor à pobreza. Amar ao pobre, respeitar o pobre, buscar ir ao pobre e na necessidade do pobre. Imitar São Luís é um desafio. Temos que ir buscar ajudar aqueles que precisam ajudar ao pobre. Um outro ponto de São Luís é o domínio de si, dominar os seus sentidos. Você que deseja ser um devoto de São Luís de Montfort, busque dominar os seus sentidos, viver humilde, abandonado à providência de Deus e ter a Santíssima Virgem Maria como um caminho curto, seguro, perfeito. Ter a Santíssima Virgem Maria entranhada no coração, um amor entranhado. Entranhar é misturar, entrar nas entranhas, é ter Nossa Senhora em ti, para fazer a vontade do Pai, para seguir o caminho de Jesus. São Luís de Montfort era Deus só, Deus só, Deus só. São Luís nos leva sempre por Maria ao absoluto, que é o próprio Deus. É um caminho mariano, uma marianização da alma. Então, vocês que nos assistem, que fazem parte dos nossos cursos, lhe convido, mergulhem na espiritualidade de São Luís de Montfort. E a gente vai ver assim, o transbordamento da nossa alma, não é? O caminho de perfeição verdadeiramente acontecer. Entenda, quando nós nos entregamos à Virgem Maria, não é só o ato meu de me entregar a ela, mas é ela também me receber, e ela que vai nos ajudar nessa perfeição. Então um beijo para todos, consagra-te.